Fala pessoal, vamos iniciar aqui o comentário da avaliação diagnóstica, da segunda edição de matemática, aplicada aos novos anos do ensino fundamental. Então vamos observar aqui a primeira questão. A primeira questão diz assim: uma fábrica de brindes irá produzir um chaveiro inspirado no ringue de luta de uma modalidade esportiva. Esse chaveiro terá uma placa metálica com o formato do polígono regular que dá forma ao ringue. O protótipo desse chaveiro está representado abaixo com a placa metálica destacada de cinza, que é essa daqui. É uma figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. É um octógono. Para que a fábrica produza esses chaveiros, ela precisa conhecer as medidas dos ângulos internos deste polígono para ajustar o molde onde são feitas essas placas metálicas. Qual é a medida em graus de cada ângulo interno dessa placa metálica? Bom, vamos lá. Vou chamar cada ângulo desse aqui, eu vou chamar de alfa. Então, para você achar a medida de cada ângulo alfa, você vai pegar 180 graus, vai multiplicar pela quantidade de lados menos 2 e dividir pela quantidade de lados que tem esse polígono. Então, no caso, tem 8 lados, então cada ângulo interno vai medir 180 vezes 8 menos 2 dividido por 8. Ou seja, cada ângulo interno vale 180 vezes 6 dividido por 8. Então vamos fazer essa continha. Então, efetuando essa continha, vou trazer a calculadora para cá. Então, 180 vezes 6 dividido por 8. 135 graus. Então, se você marcou 135 graus, alternativa C, você acertou. Questão número 2. Uma empresa utiliza 8 máquinas iguais, que funcionando juntas e no mesmo ritmo, demoram 48 minutos para produzir um lote de certo tipo de embalagem. Em determinado dia, outras 4 máquinas idênticas às já existentes foram inseridas nessa produção para funcionarem juntas e no mesmo ritmo que as demais. Em quantos minutos será produzido um lote dessas embalagens após a inserção dessas 4 máquinas? Regra de 3. Então aqui está falando o seguinte: 8 máquinas produz as embalagens em 48 minutos. Como eles vão inserir 4 máquinas, então de 8 vai passar para 12. 12 máquinas vão fazer essas embalagens em quanto tempo? Então veja bem, observa que aqui a quantidade de máquinas aumentou. Se eu tenho mais máquinas, significa que eu vou fazer a mesma produção em menos tempo. Então eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais, eu efetuo a multiplicação assim, reta. Então eu vou fazer 12 vezes x, que é igual a 48 vezes 8. Então, 48 vezes 8, 384. 384, se você dividir por 12, você vai encontrar exatamente, vamos ver, 32. 32 o quê? Minutos. Então a produção será feita em 32 minutos. Letra B. Questão número 3. Qual é o resultado dessa expressão? Bom, toda vez que eu tenho expoente negativo, eu preciso inverter a base. Então o inverso de menos 5 é menos 1 sobre 5. Após você inverter a base, o expoente fica positivo. E ali, menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3.
Então, nós temos menos 1 sobre 5 vezes 5, que vai dar 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho menos 1 sobre 125 vezes 9. Ou seja, menos 9 sobre 125. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 4. Fátima produz enfeites artesanais e, para fazer a base de um desses enfeites, ela utilizou um molde no formato de um paralelepípedo regular. Esse molde foi todo preenchido com massa modeladora e está apresentado na figura abaixo com algumas de suas medidas internas. Quantos centímetros cúbicos de massa modeladora, no mínimo, Fátima utilizou para fazer a base desse enfeite? Então, toda vez que fala em centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc., é que ele está querendo saber o volume. E o volume do paralelepípedo significa comprimento vezes largura vezes altura. Então, se você pegar aqui, o comprimento 30 centímetros, a largura 20 centímetros e a altura 8, você vai achar o volume. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 8, 48. Acrescentando os outros dois zeros, então você encontra aqui 4.800 centímetros cúbicos. Então, a alternativa A. Questão número 5. Considere um prisma de base pentagonal. Quantas faces tem esse prisma? Bom, um prisma de base pentagonal é este sólido aqui, ó. Tem duas bases, uma superior e uma inferior. Pentagonal significa que você tem nas bases um pentágono, uma figura de 5 lados. Então, quantas faces nós temos? Então, aqui, ó, a face, a base superior é uma face e a inferior também. Duas faces. Na lateral, eu tenho 5 retângulos, ó. Aqui na frente 1, do lado 2, do outro lado 3. Aqui atrás 4, aqui também 5. Então eu tenho duas bases mais 5 laterais, ou seja, 7 faces. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 6. Hugo vai participar de uma prova de corrida com obstáculos em que a distância a ser percorrida é 2.000 metros e, para isso, elaborou um programa de treino intensivo, treinamento intensivo. No primeiro dia desse treinamento, ele vai percorrer a distância dessa prova acrescida de 100 metros. E a cada dia seguinte vai aumentar 100 metros em relação ao dia anterior. Ou seja, então no primeiro dia ele vai percorrer 2.100, depois aumenta mais 100, assim por diante. Beleza. Hugo traçou como meta, nesse programa, correr em um dia uma distância de 5.000. Então o objetivo dele é chegar ou até ultrapassar os 5.000. Uma inequação que permite determinar a quantidade mínima X de dias desse treinamento para que Hugo alcance a sua meta é qual dessas inequações? Então, observa bem. A prova vale 2.000 metros. Beleza. 2.000 metros. E aí ele vai acrescentar a cada dia 100 metros. Então, eu vou chamar X da quantidade de dias. Então, por exemplo, no primeiro dia, se o valor de X aqui for 1, que é primeiro dia, 1 vezes 100 vai dar 100, mais 2.000 vai dar 2.100. Se aqui o X for 2, segundo dia, 2 vezes 100 vai dar 200, mais 2.000, 2.200. Beleza. Ele quer que, a partir desta quantidade, ele consiga chegar no mínimo em 5.000. Bom, para mim, no mínimo, pode ser que ele seja igual a 5.000 ou maior que 5.000.
né? Se é no mínimo, então para mim seria maior ou igual a 5.000. Aqui nas alternativas você observa que não tem o igual. Eu particularmente acho que deveria colocar o igual. Mas, observando aqui, ó, na letra C, 2.000 mais 100x maior que 5.000. Se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 7. Durante um treinamento de futebol, João cobrou alguns pênaltis. Nessas cobranças, ele errou 11 e marcou 14 gols. A fração que representa a razão entre a quantidade de gols que João marcou e o total de pênaltis que ele cobrou nesse treinamento é quanto? Então, razão é uma divisão. E a divisão eu posso representar na forma de uma fração. Então, aqui ele quer colocar na razão, na ordem, a quantidade de gols sobre o total de pênaltis. Então, o total de pênaltis que ele bateu foi 11 mais 14. O total de gols, 14. Então, aqui na resposta, 14 sobre 25. Se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 8. Observe na tabela a quantidade de sapatos femininos vendidos em uma loja de acordo com a numeração no segundo trimestre de 2013. Então está aqui a tabelinha, numeração do sapato e a quantidade vendida, né, de cada numeração por mês. De acordo com os dados apresentados nessa tabela, quantos sapatos do número 36 no total foram vendidos no segundo trimestre dessa loja? Então você vai olhar aqui, ó, sapatos de número 36. Você vai somar 45 com 36 mais 40. Então, 45 com 36, né, vai ficar 11, vai 1. Então, aqui vai dar 80. 80 mais 40, 121. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão número 9. Observe o quadrilátero apresentado na malha quadriculada abaixo. Bom, claramente nós vemos aqui que trata-se de um losango, né? Então, vamos ver aqui, ó, a letra C eu já posso descartar porque não tem a palavra losango, muito menos a letra D. Então, sobrou a letra A e a letra B. Então, veja bem, eu já sei que é um losango. Agora eu preciso decidir se é um paralelogramo e um quadrado. Um losango não é um quadrado porque ele não tem ângulos medindo 90 graus aqui. Então, só por esse fato eu já posso descartar a letra A e marcar a letra B. Agora, por que é um paralelogramo? Porque os lados opostos, ó, são paralelos. Esses dois lados aqui são paralelos. Então, se você marcou a letra B, você acertou. Questão número 10. Fábio foi a um posto de combustível e pediu ao frentista para completar a quantidade de combustível que havia no tanque. Ao terminar, o frentista lhe informou que colocou 32 litros e meio e que cada litro de combustível custava R$ 7,10. Quantos reais ao todo Fábio gastou nesse abastecimento? Então, neste caso aqui, basta você pegar R$ 7,10 e multiplicar pela quantidade de litros abastecido, 32,5. R$ 230,75. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou.